Olá! Em João capítulo 9, encontramos uma história fascinante a respeito de um homem que foi curado por Jesus. João 9 faz parte daquela relação de milagres que são considerados sinais pelo evangelista João. E ali encontramos, portanto, um cego de nascença. Jesus está passando com seus discípulos e os discípulos então fazem uma pergunta intrigante. Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta tem como pano de fundo a teologia do sofrimento naquela época. Era muito comum as pessoas atribuírem o sofrimento ao pecado, alguma coisa de errado que a pessoa teria feito e por isso estava sofrendo as consequências do pecado. Mas um cego de nascença, uma pessoa que já nasceu cega, o que eles queriam saber seria, será que ele pecou no ventre da mãe dele para que nascesse cego? Ou seus pais pecaram e, em decorrência do pecado dos pais, ele nasceu cego? Essa dúvida mexeu com os discípulos naquele momento. E eles tiveram muita dificuldade de entender a razão pela qual aquele homem teria nascido daquela forma. Jesus simplesmente disse: este homem nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Ele nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus. É bem verdade que muitas vezes nós também sofremos com muitas dúvidas sobre o sofrimento. Não é algo como uma ciência exata que nos permite fazer equações, fazer contas e matematicamente a gente ter respostas. Não é. É algo extremamente desafiador compreender o sofrimento, as razões que nos levam ao sofrimento. E eu gostaria apenas de lembrar a você que Deus permite o sofrimento muitas vezes. E Ele sabe por que permite. Ele tem uma razão para isso. Jesus disse, ele nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Sempre que Deus permite, é para que em nós se manifestem as obras de Deus. Para que as obras de Deus sejam realizadas em nós, para que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado nas nossas vidas. Todos nós somos sujeitos a sofrer, não apenas por conta do pecado, mas por conta de uma série de situações, inclusive por conta da permissão de Deus. Deus permitiu que aquele homem nascesse dessa forma. Deus permitiu que Jó sofresse aquilo que sofresse, e a teologia dos amigos de Jó era justamente essa. E eles tentaram convencer Jó, nos diálogos que você encontra no livro de Jó, que ele estava sofrendo tudo o que sofreu simplesmente porque havia cometido algum pecado. E Jó tentando assim estabelecer diante dos seus amigos a sua inocência diante de Deus. Aquele homem nasceu cego, não porque tivesse pecado no ventre da sua mãe, não porque os seus pais pecaram, mas porque Deus tinha um propósito naquela enfermidade. Deus tinha algo a fazer na sua vida, Deus tinha algo extraordinário a fazer naquela vida e tem certamente propósitos extraordinários a cumprir nas nossas vidas hoje também. Os justos também sofrem. As pessoas que vivem de maneira correta também estão sujeitas a sofrer, também estão sujeitas a enfrentar enfermidades, inclusive enfermidades incuráveis. Todos nós estamos sujeitos a sofrer. Precisamos confiar no Senhor, crer que as obras de Deus hão de se manifestar nas nossas vidas e que o nome dele há de ser glorificado no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Descansemos em Deus e confiemos mais no Senhor. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe hoje e sempre. Amém.